aqui escrevendo para o Arthur um bilhetinho. Aí, ó. Vou ler para todo mundo ouvir. Um abraço, Arthur, saudades de você. É, ele emagreceu, eu fiquei preocupada quando olhei para ele. Falei, ué, emagreceu, Arthur? Gosto muito dele, muito Tá certo, dedicado, tá né? certo, Juscelma. Você tá Seja bom, Renato? bem-vinda. Eu tô bem, e você? Obrigada, também estou bem, também estou bem. Você já esteve aqui no Mercesg outras vezes? Sim, a alegria está aí novamente, Renato, com você. Obrigado. Quem sabe Aprendendo, recebendo essa energia boa que nos renova, não é? isso aí. Então, é muito bom. Quem sabe presencialmente no próximo ano, né? Os amigos espirituais é que nos Fique por direcionam. isso aí. Bom, Juscelma, primeiro te agradecer de novo por aceitar o convite nosso, né? Nós todos que estamos participando do evento te agradecemos muito e o tema seu é muito importante para nós. É pais órfãos de família, olha só. A gente sempre olha ao lado dos filhos que são órfãos, né? E nessa perspectiva, né, que você vai trazer para nós, né, dos pais que são órfãos de família, quantos pais, né, nesse momento e por toda a trajetória nossa, né, da humanidade, não se fizeram órfãos, né, dos filhos, né, e da família. Tema importante para a gente refletir, né, como que a gente tem tratado os nossos pais, né, como bem diz Jesus, né, que nós devemos honrar, né. Então, nesse momento, a gente te dá mais uma vez as boas-vindas, te desejo uma excelente palestra e que os bons espíritos te iluminem nesse momento. Obrigado, viu? Mais uma vez. Eu que te agradeço, Renato. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Um abraço para cada um que está participando, que está com os que estão trabalhando, conduzindo o encontro e aqueles outros amigos que estão participando, dando para cada um que vem aqui falar o amparo, a vibração, a sustentação. Eu quero, inclusive, agradecer ao Gilmar, com a sua paciência e boa vontade, ele foi ajeitando a minha vida para eu poder estar aqui por causa dos outros compromissos, com muita paciência, com essa delicadeza que é peculiar a ele foi me dando condições, me dando segurança para que a gente pudesse estar aqui, usufruir deste momento, né? Atendendo a outros compromissos. Agradecer muito. E eu queria falar também uma coisa importante antes da nossa reflexão, como eu estou achando este encontro acalentador, né? Substancioso, que traz para nós, enquanto membros de uma família e enquanto cristãos, traz para nós muitos pontos importantes para refletirmos, não é? Eu busquei uma frase do que o Arthur estava dizendo, em que ele diz assim, que aqueles que participaram, naquela descrição do irmão X, aqueles que participaram entraram em silêncio e meditação. Eu fiquei pensando que este encontro é desse tipo. Ele nos faz silenciar e entrar em meditação. Exatamente porque são temas que nós vamos passando por eles, de uma certa forma, nos acostumando com o tema, nos acostumando com a situação. E nesse processo, muitas vezes, nós cometemos algum equívoco, algum deslize, quase que por hábito, quase que por naturalidade. A gente comete aquele equívoco e não percebemos que estamos nesse processo de distração. O Chico gostava muito dessa expressão. Pois é,
as pessoas distraídas, né? Então, é muito interessante isso, que a gente não cometa distração nos equívocos que cometemos. Cometer um equívoco, como já foi dito, é natural até, diante das nossas fragilidades, diante das nossas dificuldades, cometer o equívoco é quase natural para nós. O grande desafio é não se manter no equívoco, é não julgar o outro que se equivocou, é fazer um esforço para sairmos da distração e corrigir com amor, com caridade, ou o nosso equívoco, ou o equívoco do outro que nós registramos. E este nosso tema de hoje é um tema, assim, bem interessante, que é para refletir mesmo, é para meditar, refletir e tomar posição se precisar. Veja bem, quando nós falamos órfãos, geralmente nós nos referimos às crianças, aos adolescentes, e dizemos assim: eles são órfãos, os pais desencarnaram, eles ficaram vivenciando essa dificuldade da orfandade. Então, órfão, geralmente, é aquela criança, aquele jovem que fica, vamos colocar entre aspas, perdem os pais. Mas a gente vai vivenciando as experiências e nós começamos a perceber que existem muitos adultos, alguns já anciãos, que também se tornam órfãos. Aí, órfãos de família. E por que isso? Exatamente porque os filhos, envolvidos com seus compromissos, envolvidos com o chamamento da modernidade, das dificuldades que ultimamente nós nos deparamos, as situações mais variadas que nos circundam, e muitas vezes nós precisamos lutar para superar essas dificuldades. E diante disso, às vezes, a gente deixa para trás, a gente deixa de lado aqueles que nos são caros. Nós deixamos passar a oportunidade de testemunhar para aqueles que nos estenderam a mão durante toda a vida, de testemunhar a eles a nossa gratidão, o nosso carinho, a nossa lealdade. A gente deixa passar. E temos visto que tem aumentado, e muito, o número de idosos depressivos. É interessante porque a depressão, durante muito tempo, ela foi considerada, no século passado, ela foi considerada um mal do século, porque ela invadiu nossos lares, ela invadiu nossos corações e nos deixou a muitos atordoados ao convivermos com pessoas em processo de depressão que nos exigiram medidas e ações das mais variadas formas para que pudéssemos ajudá-las. E aí, neste século, é interessante quando eu falo século passado e neste século, porque, graças a Deus, nós atravessamos, né?
de um século para outro. E neste século nós vemos aumentar a necessidade de olhar para as crianças e os idosos em processos depressivos. E vamos, então, hoje aqui, refletirmos um pouco sobre os idosos de nossas casas, de nossas famílias. É muito interessante porque que alguns deles entram em processo depressivo. Porque muitos tinham uma vida de trabalho intenso. Alguns eram executivos, outros profissionais os mais variados, e eles trabalhavam o tempo todo, incansavelmente. E tinham uma relação muito grande com pessoas, com clientes, com colegas, com profissionais variados. E eles eram aqueles que passavam a mão no carro, atravessavam os centros da cidade, dirigindo, independentes, seguros de si, confiantes. E aí, principalmente agora, esse tema é muito importante. Por quê? A primeira coisa que aconteceu foi, para nós outros, a chegada inusitada da pandemia. Porque, embora estivéssemos sendo alertados pelos amigos espirituais, pela própria ciência que nos mostrava que coisas diferentes poderiam nos acontecer a partir de situações nossas, de distrações, de convívio, todos nós fomos surpreendidos, porque a gente esperava, mas que não fosse tão forte quanto foi. Muito bem. Essas criaturas, nossos amores, nossos familiares, jamais maduros, também surpreendidos com a pandemia, a primeira coisa que aconteceu, por amor a eles, nós limitamos muito as ações deles. Não pode sair, não pode receber ninguém, não pode. E, de uma certa forma, além do impacto da pandemia, veio esse impacto emocional das limitações que nós outros, por amor, tivemos que impor aos nossos amores, né? Familiares mais amadurecidos. Porque, por amor a eles, nós queríamos que eles continuassem vivendo. E, para continuar vivendo, eles precisavam se isolar, usar máscara, etc. Álcool toda hora, era quase um trauma para muitos. E nossos amores idosos, ou mais idosos, começaram a sentir a tristeza, a saudade dos amigos, dos colegas, dos clientes, dos pacientes, de todos aqueles com quem conviviam antes da pandemia. Esse é um primeiro momento. Mas, até aí, às vezes a família, por amor, fazendo tudo isso para proteger. E nessa proteção a gente, às vezes, não viu em algumas situações a imposição, os limites que nós oferecemos a eles. Mas a gente vai avançar um pouquinho nisso. Dentro de tudo isso, também as necessidades aumentaram. As necessidades materiais, sociais, emocionais. E aí, minha gente, começam
a necessidade de uma reflexão diferenciada. Nós vamos encontrar nas nossas casas espíritas aqueles amigos mais maduros, mais idosos, que, entre aspas, carregaram a casa nas costas, um ditado popular, que cuidaram da fundação da casa, que participavam das atividades, dos eventos, e agora, mais maduros, a gente deixa eles um pouco de lado. Eles não conseguem correr no mesmo ritmo que nós. Eles não conseguem pegar o peso que a gente consegue pegar. E aí, a gente passa por eles correndo. Vai para lá e vai para cá, vai para lá e vai para cá. Mas não é só na casa espírita, na nossa família também. Porque a gente não tem tempo. Nós estamos correndo, nós estamos realizando todo o nosso trabalho, precisamos garantir o nosso emprego, mas eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar. Então, meu horário é todo preenchido com escola, ou mesmo que cursos à distância, com trabalho profissional, com afazeres, com a família, e não sobra tempo. E não sobra tempo para que nós possamos incluir nas nossas programações os nossos amores idosos. E aí, eles vão, de uma certa forma, ficando mais isolados e vão se sentindo abandonados, vão se sentindo frustrados e caem no processo também de se sentirem depressivos. E o que é mais sério, nesse processo de se sentirem depressivos, alguns deles, que aí já entra também o lado espiritual, que muitas vezes começa a pressionar. Espíritos em necessidade, espíritos voltados para o equívoco, às vezes opositores dele, do idoso, da família, do grupo. E esses espíritos aproveitam este momento e começam a pressionar. E alguns idosos temos acompanhado de tão tristes, achando que não tem mais importância, que eles não são mais valorosos. Alguns idosos acabam por tentar antecipar o seu retorno à pátria espiritual e cometem o autocídio. Então, minha gente, é tão triste conviver numa casa com o grupo cujo idoso cometeu o autocídio. Você não tem muitas palavras para estimular a continuidade da vida, porque vem aquela dor íntima, meu Deus, eu podia ter feito um pouco mais. Por isso, eu comecei no início dizendo que os temas aqui trazidos são temas que nos levam ao silêncio e à meditação. Então, depois dessa panorâmica que nós tentamos dar, nós vamos refletir um pouco como lidar com o nosso familiar que é mais idoso. Gente, a variedade de causas é muito grande. Aí tem aquele filho que tem mágoa do pai porque ele maltratou a mãe ou maltratou o próprio filho. Tem aquele outro filho que o pai os abandonou e agora que está precisando voltou.
Tem aquele outro filho que não lembra de quando o pai alguma vez saiu com ele, estendeu-lhe a mão e saiu. Por que agora ele quer que ele saia? Fora aquelas causas que eu já trouxe. É a correria do trabalho, do dia a dia, são as necessidades. Então, são muitos os motivos que nos levam a ver idosos que estão tristes. E alguns os levam para lares onde outros ali estão com a mesma tristeza. Lares que às vezes não são lares, não são abrigos. São mais um local, tipo, para chegar, comer, tomar remédio, dormir. Acordar, tomar remédio e ver televisão. E, muitas vezes, os nossos amores morrem por depressão. Não cometem o autocídio, mas vão se entristecendo e vão embora antes da hora. Mas que incoerência da vida. Nós estamos vendo aumentar o tempo de vida de todos os seres humanos. Hoje é natural nós vermos algum idoso virando o centenário, com 90 e poucos anos, e estando lúcidos, graças a Deus. Com boa memória, conversando com a gente com naturalidade, nos dando opiniões, vivenciando o mundo moderno, trazendo lá de trás as experiências que enriquecem a todos nós que somos capazes de vê-los, de ouvi-los, de registrar a sua participação. Então, é um momento de muita reflexão, que não existe uma receita específica, porque cada um sabe como está vivendo o seu momento. Cada um tem a experiência e a justificativa para o momento que está vivendo. E é interessante porque esses idosos que ficam em casa e que estão lúcidos, graças a Deus, eles cobram. Eles cobram presença, eles cobram participação, eles cobram atenção. Mas tem aquele outro idoso que está um pouco fragilizado em sua estrutura emocional e mental. E esse dá mais trabalho. Porque ele quer, por exemplo, contar o mesmo caso para nós várias vezes. Ele esquece que já contou e torna a contar. Às vezes, esse idoso está numa situação que carece de tudo, de ser alimentado, de ser asepsiado, ele está na cama. E a pessoa fica assim, meu Deus, eu tenho que trabalhar, como é que eu faço? Eu não tenho dinheiro para pagar para alguém cuidar dele. Então, vamos, dentro dessa panorâmica, que é muito difícil, a gente chegar aqui com uma receitinha pronta. Não, tem que fazer isso, isso e isso. Então, qual é o caminho? Vou começar com a minha história, né? Quando eu, em torno dos meus 20 anos, outro dia mesmo, em torno dos meus 20 anos, meu pai, doente, assentado numa cadeira de balanço na sala. Ele levantava-se, fazia sua higiene, tomava seu café e ia para a cadeira de balanço. E eu passava correndo. Eu ia, voltava e ia. E ele dizia uma frase:
Ah, se o novo soubesse, e se o velho pudesse. Eu passava correndo. Eu tinha tanto compromisso, eu tinha tanta tarefa. Tornava a passar por ele, e isso é óbvio que a gente tinha dado ali a atenção, o café e tal, e o colocava ali, assentado, ele se assentava, ele ainda estava em condições de se movimentar, e começava a correr. E ele dizia: ah, se o novo soubesse, e se o velho pudesse. Até que um dia eu parei. Eu parei para refletir nesta frase. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com essa frase? E comecei a pensar o que o novo é capaz de fazer com a sua disponibilidade física, sua saúde, a sua possibilidade de movimentação, os amigos que tem, as relações que possui. O que não pode um novo fazer? E o idoso, por outro lado, quanta coisa ele gostaria de fazer e já não pode. E ele sabe, o idoso. Ele sabe as consequências dos seus atos, dos seus desatinos, dos seus acertos. Ele sabe. Por experiência própria, ele conhece já, independente de ser espírita, ele conhece bem as leis de causa e efeito. Ele consegue entender com clareza que tudo o que nós fazemos tem uma consequência. E aí a doutrina espírita vem e traz assim para nós. Tudo tem uma razão de ser. E nada acontece sem a permissão de Deus. O idoso sabe isso. Às vezes não é porque estudou a doutrina espírita. É pela vivência, é pela experiência, é pela dor que muitas vezes ele sente na alma. É pelo olhar, às vezes, de mágoa ou até de raiva de alguém que passa por ele. E ele diz: puxa vida, eu fiz isso e isso, poderia ter feito diferente. Então, o idoso sabe, mas não dá conta de fazer. Ele não tem forças físicas para agir, para se movimentar. Ele não tem forças emocionais e sociais de romper com o cerco que muitas vezes a família lhe faz para ir um pouco além. Então, ele está limitado. Ele sabe, mas está limitado. E o novo? O novo não está limitado, mas não conhece ainda, por experiência, as consequências das leis divinas. Por ser novo, ele não parou ainda para observar, por exemplo, a lei de causa e efeito, as consequências dos nossos atos, a importância do amor, a importância da fraternidade. É difícil. Hoje, graças a Deus, com nossos grupos de juventude, de mocidade, eles estão começando a refletir mais cedo a respeito da vida, das leis divinas, do amor. Mas muitos não passaram ainda por essas experiências. Então, o novo pode, mas não sabe. Então, ele pode, e ele aproveita a sua juventude. Ele aproveita a sua disponibilidade com coisas que lhe agradem mais aos sentidos, ao coração,
a sua condição individual. E cabe a nós outros, então, que estamos aqui ouvindo, refletindo, estamos conversando pelo pensamento, cabe a nós outros ir mudando esse posicionamento. Precisamos aproveitar o tempo que temos e mudando a postura mental daqueles com quem convivemos. Às vezes, nós, os mais maduros, chegados nos enta, como eu gosto de brincar, que é assim, 40 está novo, 50 também. Mas aí vem 60, 70, 80, 90. Então, nós outros que estamos mais chegados nos enta, muitas vezes percebemos o zelo maior, o cuidado maior dos que são mais jovens que estão perto de nós. Mas é um zelo e um cuidado em que nós outros, os chegados nos enta, temos obrigação pela lucidez que possuímos, pelas possibilidades físicas, mentais, emocionais que estamos vivenciando, cabe a nós outros mostrar que estamos bem e que temos o que oferecer com muita alegria para as atividades que desenvolvemos. Por exemplo, na casa espírita, ou para as experiências que usufruímos em família. E nessa experiência, em que nós vamos mostrando a nossa possibilidade de trabalho, nós precisamos ter humildade. Humildade de entender, bom, esse limite para mim está ficando estreito. Há coisas que eu já não posso fazer como fazia antes da pandemia. Há coisas que eu já não posso fazer como fazia há 10 anos atrás. Mas eu vou cruzar os braços, vou para a cama deitar e esperar a morte chegar? Pelo amor de Deus, não. Aí vem aquela colocação do meu pai. Eu sei, mais madura. O jovem ainda não sabe, eu posso ajudar. Vamos caminhar juntos? Jovem e maduros? Vamos trocar experiências? Vamos construir juntos? Vamos avançar lado a lado, de braços dados, diante dos desafios que se nos apresentam, vivenciando as experiências que podemos vivenciar. Mas aquele outro que está acamado, que perdeu, por exemplo, a condição de dominar as suas necessidades físicas, que precisa de alguém que o alimente, cabe a nós outros abrir o nosso coração, conversar com nossos pares, na família, na casa espírita, e fazer rodízios para apoiar. Com visitas, com passe em domicílio, com bate-papo. Se eu tiver um dia de disponibilidade, oferecer um dia para dar plantão junto aos queridos. Se eu não tenho dia, uma parte do dia, 1 hora, 2 horas, ir ali ler um livro, porque às vezes, mas ele está doente, ele não vai prestar atenção. Às vezes é o corpo que está doente. O espírito está ao lado, lúcido, registrando o nosso esforço
para oferecer a ele um momento de lazer, de reflexão. Então, vejam que interessante. A gente dar a nossa parte. Se trabalhamos em abrigos, eu não acho muita graça naquela palavra asilo, asilou, deixou separado. Não. Se trabalhamos com ancianatos, locais onde se recebe idosos para eles ali passarem, quem sabe, uma temporada. Que eles possam ter naquele local, se eles estão, por exemplo, com condições de ler, que tenha uma pequena biblioteca com livros com letras maiores para eles lerem. Um pequeno espaço para música, onde eles vão ouvir as músicas que eles gostavam no tempo de mais jovem. Vamos dar para eles alguma atividade manual, se sabem bordar, desenhar, cuidar de um canteiro. Para isso, vamos fazer os canteiros na altura da nossa cintura. Porque nós sabemos que para o idoso é difícil curvar-se para cuidar do canteiro. Então, vamos trazer o canteiro até eles, vamos colocar um suporte e levantar os canteiros e deixar que eles cuidem do pezinho de alface, da cebolinha, enfim, dar atividades. E aquele outro que está acamado, que às vezes a gente pensa que perdeu a noção, que o espírito está ali do lado registrando, vamos dar àquele idoso carinho, asepsia, elegância vibratória, para que eles possam retornar ao plano espiritual com a certeza que foram atendidos, que foram ouvidos, que foram importantes para todos nós. Não tem outro caminho. Os órfãos de família, precisamos resgatá-los para o nosso coração. Por mais difícil seja o tempo nosso, vamos montar um esquema de rodízio com as atividades. Que eles tenham 10 minutinhos conosco por dia. Mas 10 minutinhos que eles vão ficar o resto do dia lembrando da nossa risada, lembrando daquela história que nós contamos, que eles repetem história para nós. E aí a gente fala, você já repetiu essa história não sei quantas vezes. Não falemos isso, porque eles não sabem que repetiram. Então, a gente também pode repetir história para eles. Histórias que aliviem. Puxa, olha que linda essa história que o Arthur trouxe para nós hoje, de Jesus, escrita por irmão X. A gente resume e conta de forma resumida e vamos fazer com que eles tenham material para pensar, para abrandar a alma, para acalmar o coração. Não temos o direito, olha que a expressão é forte, não temos o direito de abandonar nossos idosos e deixá-los como órfãos de família. Não temos esse direito. É muito interessante, nós administramos um pequeno ancianato, onde nós já chegamos a ter 40 idosos, para não virar um depósito de idosos. Hoje, nós temos em torno de 30. E quando nós... tem 30 anos, mas foi em 91, tem 30 anos. Nós inauguramos, nós achamos que íamos buscar as criaturas abandonadas na rua e tal.
E não conseguimos. Tinha um idoso que dormia na caçamba, que recolhia lixo, mas não aceitou ficar. Fomos lá, recolhemos, demos banho, trouxemos, oferecemos roupas. Quando um dia nós assustamos, ele estava fugindo. Mas por quê? Eu quero voltar para onde eu estava. Sabe qual tipo de idoso nós mais recebemos? Os órfãos de família. Aqueles que os familiares deixam ali. E não vão esse domingo porque estão correndo. Domingo que vem não vão porque tem almoço com os netos. No outro domingo não vai porque vai viajar. E os domingos passam, os feriados passam, e nós vamos encontrar idosos, às vezes, que não veem os familiares há mais de ano. Ver os familiares. Sentir o sorriso dos familiares. Olharem nos olhares que eles gostam de nos olhar. Nos olhares dos filhos. E saber que os filhos estão tristes, estão alegres, estão cansados. A gente faz isso por distração. Distração, Joselma, é distração diante da vida. Nós deixamos a vida engolir as nossas oportunidades de tempo. E nós temos justificativa para todas as nossas falhas com nossos idosos. Mas vamos tentar corrigir isso. Cada um de nós. E se, graças a Deus, você que está nos ouvindo, não tem um idoso na família que carece da sua participação, você vai encontrar um idoso entre os familiares de seus amigos. Ou, quem sabe, no ancianato, no abrigo mais perto que você tiver. Alguém que possa ir lá num domingo e tocar, pedindo permissão para os dirigentes, e tocar, cantar uma música com eles. Levar para eles as vibrações da vida. Vida que segue. Vida que vibra em cada um de nós. Vamos olhar para eles com nossos olhos de amor, com nossos olhos de respeito, de reconhecimento que eu deixei essa pequena reflexão por último. Reconhecimento que, com limitações ou não, eles aceitaram ser os canais para que nós voltássemos à Terra como criaturas encarnadas para prosseguir ajustando nossos compromissos com a vida através do cumprimento das leis. Podem não ser os melhores pais que nós conhecemos, mas são aqueles que nós precisávamos para prosseguir a nossa jornada evolutiva. Então, minha gente, observemos os compromissos que temos. Olhemos para os amores nossos idosos que estão ao nosso lado e procuremos dar a eles toda a oportunidade de vivência da alegria, resgatar com eles a vida, resgatar com eles a alegria de viver. E, se ainda não passamos por essa experiência, porque a família é toda de pessoas mais novas, comecem a cultivar, desde já, o hábito de amar incondicionalmente os adultos que nos geraram, os pais, tios, avós. Incondicionalmente amá-los, respeitá-los e ser gratos a eles.
por mais que eles sejam complicados ou tenham sido na nossa caminhada pedra de tropeço, por mais que tenha acontecido isso, eles nos trouxeram para esta encarnação. Eles nos deixaram viver. Eles deixaram que as experiências que competiam a nós, espíritos devedores que somos, eles deixaram que nós assumíssemos a carga de compromisso que trazíamos do passado. Honra a eles, gratidão a eles, amizade, carinho, vibrações de amor. Esta é a nossa pequena reflexão. Trouxemos uma reflexão bem, eu acho que leve, né, gente? Eu acho que leve. Uma reflexão bem leve da importância dos nossos amores, daqueles que convivem conosco. É preciso que a gente olhe para nós e veja neles o reflexo, o espelho do que seremos no futuro. Vivamos, então, as recomendações do Evangelho, fazendo a eles, os nossos amores idosos, aquilo que um dia gostaríamos que fizessem conosco. Vamos amar, minha gente. Vamos dar as mãos e vamos prosseguir de cabeça erguida, agradecendo a Deus a oportunidade que nos é oferecida. Olha, o nosso amigo Gilmar me disse que eu tinha 50 minutos para falar. Os 50 minutos chegaram agora. E eu quero obedecer, retribuir ao Gilmar o carinho que ele teve comigo, então obedecendo e ficando nos 50 minutos, Renato, agradecendo a oportunidade que vocês me ofereceram. Nós te agradecemos, Joselma, pela oportunidade de reflexão em torno desse tema que é tão importante para nós, né? E a gente vê tantas situações que às vezes nós não temos ainda pais idosos, que é o meu caso, mas são muitos idosos necessitados de um amparo, de uma palavra. E você citou bons exemplos aí de atitudes pequenas que a gente pode tomar, né? Uma visita, uma leitura, uma palavra amiga, isso aí. Espero que acenda no coração de todos nós, né, esse desejo de estar realmente colaborando para as pessoas que tanto colaboraram com gerações que vieram, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Muita paz para todos nós. Muito obrigado, Joselma. Vai com Deus e um abraço a todos vocês. Deus te abençoe, um grande abraço a todos vocês no trabalho e que o trabalho prossiga em paz e com muita alegria. Obrigada, gente. Obrigado. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.